Oi, pessoal. Nessa semana a gente vai discutir a questão da Revolução de 1930. Vamos trabalhar com um documentário que se chama Um Sonho Intenso. Como vocês verão, é um documentário que conta com entrevista de vários intelectuais de peso brasileiros, tanto economistas como historiadores, e que vão traçar um panorama a respeito das principais transformações no que diz respeito à transição da Primeira República para o período aí da Era Vargas. Então, eu espero que vocês gostem. Quem quiser assistir o documentário na íntegra, ele está disponível, o link aí na nossa plataforma do Moodle. Mas o que eu peço para vocês, para a gente fazer a discussão no nosso momento síncrono, é que vocês assistam até 20 minutos e 49 segundos, né? Eu coloquei lá, que é justamente quando encerra aí a morte do Vargas, né? Ele encerra falando um pouco aí do suicídio do Vargas. E até esse ponto que eu acho que é interessante para a gente dar início a esse período, que eu vou, numa videoaula, fazer uma apresentação geral do contexto político que leva a essa transição, né, a esse episódio que ficou conhecido como a Revolução de 1930, e falar um pouco também da historiografia sobre essa transição, sobre a Revolução de 1930, e depois nós vamos discutir um pouco do documentário dessa semana, ok? Primeiramente, gente, é importante a gente observar como estava as circunstâncias políticas no momento ali em que ocorre essa derrubada do poder, o que alterou, quais foram as principais modificações. Então, a gente falou já na semana passada a respeito do governo do Arthur Bernardes, e agora vamos abordar um pouco do governo do Washington Luiz, a circunstância que ele se encontra, e a quebra, né, que foi conhecido como a quebra do Pacto Minas-São Paulo, favorecendo a rearticulação das oligarquias dissidentes, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. O governo do Washington Luiz, ele é um governo que vai enfrentar o agravamento das crises econômicas, especialmente a partir de 1929. Né? Esse agravamento se deu em função da chamada da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? A Grande Depressão, aí, que aconteceu no ano de 1929, que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, que se destacava no período como grande exportador do café. E como a gente viu na aula anterior, a crise do café já se delineava desde o início do século XX. Com a crise de 1929, ela se aprofunda ainda de maneira mais drástica. Né? Aliado a isso, a gente percebe as disputas políticas vigentes que acabaram gerando esse contexto político favorável ao movimento que ficou conhecido como a Revolução de 1930. Tá? A quebra da Bolsa de Valores, ela acabou levando o governo, inclusive, a suspender aquele financiamento que nós observamos no convênio de Taubaté, que o Celso Furtado menciona, impossibilitando que fosse realizado o estoque e, consequentemente, também reduzindo as exportações brasileiras e gerando falências no âmbito aí da produção cafeeira. Paralelamente, a gente tem aí, em termos da política interna, o rompimento do pacto que ficou conhecido como a política dos governadores, que eram aqueles acordos e articulações, especialmente envolvendo os estados de Minas e São Paulo, que decidiam, em grande parte das sucessões presidenciais, qual seria o candidato subsequente. Né? Então, nesse contexto especificamente, o Washington Luiz, que era o presidente vinculado diretamente a São Paulo, indicou também paulista Júlio Prestes para seu sucessor, preterindo assim, né, o que era o escolhido, né, por Minas Gerais, que era também governador do estado de Minas Gerais, que era Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. Essa ruptura acabou possibilitando, né, favorecendo a criação de uma aliança, né, que ficou conhecida como Aliança Liberal,
que era uma coligação que envolvia diversos estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e até mesmo o Partido Democrático de São Paulo. E essa aliança lançou uma candidatura divergente, né, em oposição a essa, que foi a candidatura do Getúlio Vargas, pelo Rio Grande do, que é do Rio Grande do Sul, e como vice o paraibano João Pessoa. Tá? Dentro do programa da Aliança Liberal, a gente percebe claramente uma ruptura com a oligarquia paulista e uma articulação de oligarquias estaduais que não estavam associadas diretamente a esse núcleo cafeeiro. Além disso, a gente percebe também uma tentativa de aproximação e busca de apoio das classes médias, especialmente das classes médias urbanas. Então, as pautas, né, principais que constam aí no programa da Aliança Liberal passam pela diversificação da produção agrícola, a oposição daquelas políticas de valorização artificial do café, que a gente observou na semana anterior, manifestas no convênio de Taubaté, extensão de direitos de aposentadoria a vários setores, né, várias categorias profissionais que não usufruíam da mesma, a regulamentação do trabalho de menores e de mulheres, a criação da lei de férias, a anistia também aos levantes tenentistas, então a gente vai perceber já na Aliança Liberal essa aproximação com os tenentes, né, assim como a gente também já percebe algumas movimentações no sentido de regulamentação trabalhista, né, que dialoga também com o movimento operário, então a gente já percebe aí ainda antes, né, do período Vargas mesmo, e alterações gerais do regime político, né, uma reforma política que alterasse aquela configuração clássica da República do café com leite, que era marcada pelo voto aberto, pelos currais eleitorais, né? Então várias medidas que mudassem, alterar drasticamente aquela configuração política vigente. Então aqui tem uma foto, como vocês podem ver, essa foto eu tirei do acervo do CPDOC, um acervo que é bem interessante, principalmente para buscar fontes do período da Era Vargas, né? O CPDOC é da Fundação Getúlio Vargas. Então vocês vão ver lá muitos materiais mais variados tipos de documentos oficiais, de legislação, discursos, Vargas e muitas fotografias como essa daí também. Então a gente vê aí essa fotografia, uma manifestação aí, né, uma espécie de comício da Aliança Liberal. O que o Boris Fausto, um historiador que eu utilizava inclusive nessa unidade para fazer o debate sobre a Revolução de 30, aponta, é que seria justamente a crise da burguesia cafeeira, que tem aí seu ápice com a crise de 1929, que teria possibilitado essa articulação das oligarquias que não são vinculadas ao café, gerando essa aliança liberal e também a aproximação deles com setores que já estavam descontentes, como nós vimos anteriormente, que é o caso dos tenentes, né? Então, essa aproximação com os tenentes também contribuiria, junto também com o apoio da classe média, e uma certa presença ainda difusa das massas populares contribuiria para a derrubada da Primeira República. Okay? No entanto, apesar da Aliança Liberal lançar a sua candidatura e obter esses apoios, eles são derrotados eleitoralmente. Então, ainda que os resultados fossem questionáveis, eles são derrotados, o Júlio Prestes é eleito, e é nesse momento que a Aliança Liberal ela tem uma divisão, uma parte da Aliança Liberal se conforma com a derrota, e outra parte, né, um outro grupo, vai guinando para uma proposta de realizar um golpe armado, uma ação armada para derrubar aquele governo do Júlio Prestes. Né? Então, esse segundo núcleo é o núcleo em que está posicionado o Getúlio Vargas, mas também outros políticos jovens, como Virgílio de Melo Franco, Flores Cunha, Oswaldo Aranha, que também se aproximam dos rebeldes tenentistas. Né? Então, aí, essa articulação do tenentismo com essa parcela da Aliança Liberal é muito forte e decisiva.
Para além disso, um episódio, que inclusive eu coloquei aí para vocês uma matéria com uma entrevista com um historiador, fez seu doutorado na Federal de Pernambuco. Ele vai falar vai falar um pouco, né, sobre esse episódio, que é a morte do João Pessoa, o assassinato do João Pessoa em 26 de julho de 1930, e como que ele teria sido, na interpretação do historiador, decisivo para o sucesso da Revolução de 30, a derrubada do Washington Luiz, né, que acontece no dia 3 de outubro, e depois, em novembro, Vargas assume como chefe do governo provisório. Então, eu vou falar agora um pouquinho, né, só para encerrar esse vídeo, falar brevemente sobre esse episódio que foi o assassinato do João Pessoa. O João Pessoa, ele era o que na época se chamava de presidente do Estado, né? Naquele período não se chamava de governador, mas corresponderia a um governador hoje. Então, João Pessoa, ele era o presidente da Paraíba, governador da Paraíba, e ele implementou uma série de reformas, uma série de medidas na Paraíba que visavam uma maior centralização em torno do poder estadual. Né? Então, ele buscava, com isso, retirar muito do poder que estava concentrado na mão das diferentes coronéis, né, das cidades do interior, e concentrar no poder estadual, concentrar na sede da Paraíba o poder e criar uma série de medidas centralizadoras. Isso acabou gerando, inclusive uma dessas medidas era justamente para evitar o comércio direto, né, que se dava das diferentes cidades com Recife, que era outra cidade que tinha relações comerciais muito próximas, né? Isso acabou levando à revolta de Princesa, que era, no caso, a cidade, na época, né, em que uma série de coronéis eles se manifestaram aí contrários a essas medidas centralizadoras, porque eles tiveram, para poder negociar diretamente com o Recife, eles teriam que pagar uma série de taxas alfandegárias que atrapalhavam esse comércio e que faziam com que eles tivessem muitas perdas. Tudo isso gerou uma situação de muito conflito do João Pessoa com várias famílias tradicionais da Paraíba, dentre elas a família Dantas, que aí a gente vai se aproximar aí da situação do assassinato do João Pessoa. O que acontece em relação à família Dantas, né? A família Dantas era uma das famílias coronelistas do interior aí da Paraíba, e um desses membros da família Dantas, que era o João Dantas, era um advogado e que também escrevia para um jornal oposicionista ao governo. O João Pessoa, por sua vez, escrevia no jornal governista, que se chamava União. E era recorrente a troca de farpas entre eles, né? Então, João Pessoa escrevendo, João Dantas escrevendo o tempo inteiro, se provocando mutuamente, até que acontece esse episódio que leva ao assassinato do João Pessoa, em que o escritório do João Dantas ele foi invadido. Com isso, foi retirado vários documentos do seu cofre, né? Quem teria invadido esse escritório? As acusações eram de que teriam sido a mando do João Pessoa, mas não há provas definitivas disso, mas certamente o João Pessoa fez uso político dessas informações, desses documentos que estavam ali nesse cofre. E dentre os documentos, uma série de documentos que indicariam ações corruptas por parte da família do João Dantas, como uso do dinheiro público, apropriação, né, indevida do dinheiro público que era para combater a seca e várias outras acusações, até a questão das cartas pessoais, né, as cartas de amor que ele trocava com a mulher com quem ele se relacionava, que era uma professora, Anaíde Beiriz, e no jornal eles mencionam essas cartas e falam que seriam cartas depravadas, taradas, né? Então, lá na matéria que vocês podem ver dessa entrevista com o historiador, ele dá mais detalhes em relação a essas cartas. O fato é que, em função dessa divulgação desses documentos, o João Dantas, num ato de
busca de recuperar tanto a sua honra pessoal e da sua família como da Anaíde, ele, junto com um primo, promove, né, aí o ataque ao João Pessoa e assassina o João Pessoa no dia 26 de julho. Tanto ele como o primo são presos e, em tese, se suicidam. Apesar de que, conforme o historiador, que é o Aires, menciona, há bastante evidências de que eles tenham sido assassinados na cadeia, né? Então, essa seria uma situação. Então, apesar do texto aí que eu coloquei no slide, que é um texto da Letícia Correia, falar que tanto o Dantas como a Anaíde teriam se suicidado, a princípio o Dantas teria sido assassinado dentro da prisão e a Anaíde, sim, ela realmente se suicidou em função da desonra e da situação que se deu, né, de exposição da sua vida sexual, então ela acabou se matando. Há inclusive um filme que conta essa história da Anaíde, né, que é um filme de 1983, que é o Paraíba Mulher Macho, né, conta um pouco desse episódio. A respeito da morte do João Pessoa, ainda é importante destacar que ela acabou sendo fortemente utilizada, né, vou voltar aqui, como propaganda e o João Pessoa acabou se transformando na figura de um mártir, né? A cidade, a capital da Paraíba, acabou ganhando seu nome. Várias ruas em vários lugares do Brasil também foram denominadas a partir de João Pessoa. Ele se transformou realmente num mártir e isso mobilizou fortemente para a crise final da Primeira República, né, com a derrubada do Washington Luiz, como eu falei anteriormente, e posteriormente para a subida do Vargas ao poder, não chegando sequer o Júlio Prestes a tomar posse. Então, eu paro por aqui. No próximo vídeo vou falar um pouco da historiografia sobre a Revolução de 1930 e, posteriormente, a gente vai assistir o documentário e discutir um pouco as questões que os historiadores e economistas entrevistados trazem. Okay? Até mais, então, pessoal.